para ver qual o efeito da censura sobre Trotsky e a censura positiva sobre Lysenko. Todo mundo conhece Trotsky, nem todos conhecem Lysenko. Bom, se eu tivesse esses dados aqui, acho que eu mandei algo sobre isso para ti, Jairo. Depois, obviamente, 1914, vem um crescimento de Trotsky, que depois é muito acelerado, chega lá em cima, e aí vem a briga com Stalin, que ele perde. E, ó, nos livros, em russo, caem as referências a Trotsky. E Trotsky passa a influenciar o mundo mais depois de morto. Assassinado, com uma enxadada na cabeça, picaretada na cabeça, né? No México. Hein? Foi machado ou foi picareta? Acho que foi picareta. Gente, não foi o nosso machado, mas foi um picareta. Lysenko. Isso. O oposto aparece no que concerne Lysenko, que era um pseudobiólogo que achava que as características adquiridas passavam a incorporar o nosso mapa genético, o DNA. Hein? Numa forma extrema. Então, Lysenko, ninguém sabia quem era. A Stalin gosta de Lysenko, vai Lysenko lá para cima. Stalin acaba Lysenko. Mas não só assim. Qual foi o efeito da censura sobre a referência a instituições, pessoas, conceitos? Durante, por exemplo, Hitler, nazismo. Há uma queda clara de referências a Freud, mas não só a Freud, a psicoanálise. Há uma queda clara das referências a Einstein, mas não só a Einstein, a teoria da relatividade. Gustav Mahler, que é um maravilhoso compositor para nós deprimidos, morreu em 1910. Já estava mortinho da Silva. E foi censurado. O nome Gustav Mahler aparece com menos frequência, claramente, durante o período de Hitler. O homem já estava... Heine, esse morreu muito antes. Era escrevia e fazia versos muito irônicos. Também caiu durante esse tempo. O que mostra que o antissemitismo de Hitler não tinha parâmetros, limites históricos, pegava quem fosse. E todos demonstram essa queda. Será que esse mesmo instrumento pode nos auxiliar a compreender algo a respeito de como muda o pensamento? Pode sim. Eu joguei em espanhol, em inglês, nessa matriz, os resultados em idiomas diferentes, eles têm 6 a 7, não tem português. Eu joguei Cepal, Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Oswaldo Sunkel, os nomes. Cepal a instituição. E os conceitos. Substituição de importações, crescimento hacia dentro e por aí vai. Bom, há um crescimento histórico muito interessante até meados da década de 80. E um decréscimo igualmente interessante depois desse tempo, sendo que a CEPAL se recupera e os outros não. Por que essa covariância? Por que essa colinearidade? Por que marcham juntos? Talvez não devamos pensar em instituições lá, gente lá, ideias lá e conceitos lá, separadinhos. Talvez a rede nos dê uma inteligência maior,
uma rede que inclua instituições, pesquisadores, teóricos, gente, teorias, relatividade, psicoanálise, e seus componentes. No caso, por exemplo, do marxismo, talvez alguns tenham tido a imprudência de ler um artigo que eu publiquei na revista que tu diriges, mostra que conceitos tais como burguesia, proletariado, conflito entre classes e outros, também se moveram juntos com as referências ao marxismo. O que é que eu posso dizer? Em algo sobre a ciência política, nessa área, gente, é uma fonte de motivação. A pesquisa política, para mim, é uma fonte de vida. Eu não acho que não estaria aqui, nem você, se não fosse essa tesão que a gente tem por pesquisar, por conhecer. Eu agradeço a vocês a chance de comunicar esse pensamento. Muito obrigado. Bom, então as contribuições foram breves e isso nos deixa muito tempo para o debate. Eu só vou retomar a palavra um segundinho para complementar um pouco a fala do Marcos Figueiredo, porque fiquei achando ele excessivamente modesto, num aspecto particularmente, que é a questão da metodologia, ou seja, se a gente está aqui um pouco vendo de onde vêm os conceitos, as teorias, os métodos, eu acho que em termos da comunicação política no Brasil, o Doxa teve um papel importante em propor e consolidar e testar metodologias que depois foram sendo reapropriadas e tiveram uma influência grande tanto na comunicação quanto na ciência política. Então, no primeiro trabalho do qual você falou mais, a gente teve um esforço quantitativo inédito de fazer análise de conteúdo, de inserções televisivas. Depois a gente passou a fazer um monitoramento, porque isso você não falou e foi muito importante os docs, dos jornais. Em todos os períodos eleitorais, a partir de 2000, o DOCS analisou todos os jornais impressos com os principais candidatos dos pleitos municipais, estaduais e federais. Isso constituiu um banco de dados que deu origem a teses, dissertações, artigos, e é uma metodologia que virou uma referência. Além dos outros métodos, entendeu? Então, essa flexibilidade metodológica do DOCS, trabalhando também com entrevistas, observação, grupos de discussão, então, dados qualitativos, procurando combinar isso. Acho que isso foi uma contribuição do DOCS e da comunicação política para o conjunto da disciplina. E aí, então, acho que a gente abre para manifestações do público. Glaucio, como é que você vê a área de segurança pública nesse esquema? Que você chegou a fazer esse exercício? Nesse esquema de análise de conteúdo, de bibliometria, de relevância de certos temas em determinados momentos, etc. Ascendência. Claramente ascendente. Ou seja, todos os indicadores que eu usei, discursos, ok? E programas partidários, passaram de algo muito lateral a algo bem maior. Sendo que, eu sei que a tua preocupação também, nos preocupa o fato de que a área de segurança pública está amassada. Quando falam em problemas de segurança pública, em geral, problemas que têm a ver com o crime. Mas acidentes são segurança pública. Morrem 30 e poucas mil pessoas debaixo de rodas ou dentro dos carros. Morrem 10 mil pessoas por ano afogadas. Se suicidam 10 mil pessoas por ano. Isso é segurança do povo. E, em geral, são tratadas, quando são, por outras disciplinas. Uma coisa, essa base de dados, que base é essa? Qual delas? Essa que você falou de 40 milhões de livros. Os livros escaneados pela Google,
é outro programa, do qual o Google Books faz parte. E você tem acesso a esse programa dentro de algo que se chama N de nariz, tracinho, Gram Viewer, que não só faz os cálculos para você, você decide se quer médias trienais, o que quer, é por idioma, e te dá uns gráficos muito bem feitos. Mas a base de livros é que tipo de livro? Hã? Todos os livros que eles conseguiram. Tem alguns que não conseguiram. Por exemplo, não conseguiram aqui. Então, Glaucio, eu fiquei muito feliz de ouvir você dizer falar a respeito de como essa oposição quantitativa e qualitativa não tem nada a ver, como que... Foi uma outra oposição que eu já esqueci qual é. Direito e ciências políticas sociais. Não, foi outra. Já esqueci. Não importa. São várias oposições que você criticou, dizendo que não levam a lugar nenhum, só atrapalham. Né, porque é justamente nessa direção que eu tenho trabalhado, né, há muitos anos, né, tentando juntar os dados quantitativos com a pesquisa etnográfica e tal. Aí eu fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui no IESP? Qual é a minha contribuição que eu poderia dar aqui? Qual a contribuição que eu poderia dar? E aí, talvez, porque foi algo que você não mencionou, a não ser quando você fala de gente, do povo, seria justamente trazer aquilo que hoje os arquitetos e outros cientistas sociais estão chamando de o espaço intermediário. Vem lá da Escola Ecológica de Chicago, né? Mas é esse espaço onde outras formas de organização e outras maneiras de lidar com essas questões, inclusive da segurança pública, que não tem a ver com o Estado, não tem a ver com as instituições propriamente ditas, não tem a ver com os partidos políticos, mas que são de uma eficácia enorme, que sem elas a gente não vai conseguir resolver o problema da segurança pública. É isso. Não é só para o piano, nas próprias instituições, não tem a ver com burocracia, com conversa de pessoas, Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que tem muita gente já pensando no almoço, né, mas a gente ainda tem um tempinho para algum diálogo. Tanto o Marcos quanto a Alessandra, né, mencionaram a contribuição em termos metodológicos, né, do núcleo, Doxa, etc. Eu queria perguntar tanto para o Marcos quanto para a Alessandra, mas também para o Glaucio, quais seriam as contribuições propriamente nacionais, né, enfim, dos grupos, né, e da herança que foi sendo deixada pelos pioneiros, em termos conceituais nos dois campos, né, tanto de comunicação e política quanto de segurança pública. Que são alguns aportes conceituais que vocês poderiam sinalizar como sendo importantes, relevantes, para se pensar a realidade empírica e histórica brasileira a partir do trabalho de vocês. Bom, eu nunca sistematizei isso de coisa. Então, um pouco que eu vou falar agora está mais ou menos sistematizado na minha cabeça. Mas não, tá? A primeira... juntando uma pequena experiência de trabalhar, assessorar campanhas e as leituras que eu fazia e fiz
me levou à conclusão de que a retórica comunicacional de campanhas políticas é uma retórica ficcional. Não, candidatos e campanhas não têm compromisso com a verdade empírica, teórica, seja lá o que for. Porque ela é ficcional. Porque os candidatos disputam para, ao apresentarem um mundo melhor no futuro. O futuro é sempre ficcional. Não há garantia nenhuma de que as utopias possam até mesmo ser realizadas, ainda que seguindo estritamente o modelo, a lógica do seu criador. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o eleitor que nos interessa é muito mais inteligente, é muito mais sábio nessa disputa do que nós intelectuais acreditamos. Essa foi a segunda, ou seja, a formação da opinião, ela brota num turbilhão de assuntos, propostas que correm durante a eleição. E o eleitorado, sejam PhD em ciência política, né? Ou um semi-analfabeto, essa disputa retórica, ela tem um ponto em comum, que é o ponto da compreensão da verossemelhança entre o que é dito e o que é vivido. Um candidato pode oferecer a coisa mais maravilhosa do mundo. Se nesta proposição ele não apresenta ao grande público um mínimo de verossemelhança com a realidade, ele está perdido. Então, uma coisa mais difícil na campanha política é você encontrar esse ponto de verossemelhança entre o que está na utopia e o que a realidade oferece. Esse encontro, que é um cálculo puramente intelectual, que o analfabeto faz, ou o PhD faz, tá?
É nesse encontro que opiniões se formam e se consolidam. Então são essas duas coisas. Eu acho que as pesquisas, em geral, feitas mais diferentes métodos e assuntos naquela árvore que está ali, entendeu? Apenas um exemplo que nunca me sai da cabeça. Numa campanha municipal em São Paulo, tinha um candidato de nome Rossi. Não esqueço. Hein? Reginaldo Rossi? Não, não é o cantor. Esse é o cantor. Francisco Rossi. Hein? Francisco Rossi. Francisco Rossi. Problemas de memória também. Solidariedade aí. Solidariedade. Que ele teve a pachorra de chegar na televisão e dizer: se eu for eleito, em 6 meses eu tiro todas as crianças que vivem na rua e vão para uma escola, abrigo, etc, etc. Então, limpa a rua. Em 1 mês, ele era o segundo mais preferido, terminou em 4º lugar. Hein? Por isso que eu estou lá até hoje. Por isso que as crianças estão lá até hoje. Isso é que eu estou dizendo. O público, né, sabe que é uma impossibilidade estrutural você tirar todas as crianças que vivem na rua. Você pode diminuir, mas tirar todas é impossível. Porque tiram os que estão hoje, amanhã depois não aparecem mais. Então, essa é uma proposição que não tem a menor verossimilhança com a possibilidade real. Então o cara... O outro que se ferrou foi o Maluf, que disse: votem em Pita. Se ele não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Hein? Ele falou isso. Tá certo? Pronto, acabou. O máximo que ele consegue é uma eleição de deputado. Bom, então, é isso que eu estou falando. Esse exemplo melhor que eu vejo para esse casamento entre a utopia e a realidade. Eu acho a pergunta muito difícil, né? É sobre quase como de onde vem a violência, entendeu? Alguma coisa assim. Por que a causa da violência? Porque é um conjunto muito grande, né, de pesquisas na comunicação e política, né? Mas eu acho que nos últimos 20 anos, se a gente se concentrar nas contribuições ligadas ao DOCS, o Marcos resumiu bastante bem. Eu acho que algumas das principais contribuições a primeira foi essa retomada e atualização dos instrumentos de análise retórica, certo? A partir do Heiker e de outros autores, né? Uma tentativa de atualizar e adaptar para uma gramática própria, por exemplo, da televisão ou do jornal impresso. Acho que isso foi por isso que esse trabalho de 97, 98 é tão importante, eu acho.
Uma segunda contribuição que é muito importante, porque existe a expectativa de dar conta dos efeitos da comunicação. Ou seja, muito bem, os caras investem na campanha, fazem, né, discursos retoricamente verossimilhantes, e daí? Isso ganha eleição, não ganha eleição? Essa é um pouco uma expectativa da sociedade, da academia em geral, que os estudiosos de comunicação e política deem conta de responder isso, certo? E eu acho que a contribuição nossa nesse sentido é de que essa influência é relativa, não existe uma onipotência dos meios, e aí eu acho que as pesquisas dos jornais são especialmente interessantes para isso, entendeu? Não só porque a influência é relativa, porque existe contexto, né? Existe história, e existem atores políticos diferentes em disputas envolvidos no campo. Então, o resultado final raramente vai depender dos esforços de só um desses componentes. E, em segundo lugar, os efeitos são relativos por causa da complexidade da recepção, que é o outro ponto que o Marcos Figueiredo abordou. Eu acho que várias das pesquisas produzidas próximas ao Doxa apontam no sentido de uma complexidade do cidadão, ou seja, as pessoas não são iguais na sua relação com a comunicação política, na sua apropriação da oferta, né, e no uso que fazem da comunicação que circula. Eu acho que isso, além disso, eu acho que também há uma contribuição relevante de várias das pesquisas, né, que partiram do Doxa, sobre o ator político jornalismo, ou empresas de comunicação, certo? Ou seja, qual é o perfil e o ethos desse ator político que considera que tem poder e que participa, principalmente nos momentos eleitorais. Então, eu acho que esses são os focos principais. Posso falar uma coisa? Mais fácil que a causa Não, pois eu que sou totalmente leiga nessa coisa, quando eu vejo, já peguei aluno falando de efeito de propaganda, quer dizer, aí como se a propaganda política e a comunicação política fosse exatamente idêntico à propaganda comercial e etc. Falo, nossa, isso aí não passa lá. Marcos não aceitaria essa noção. Você não vende sabonete quando você faz a comunicação de um candidato. Não tem nada a ver com vender sabonete. E que muitas vezes está presente numa concepção que eu acho que é bastante distorcida. Só para confirmar, eu sei que vocês falaram. É interessante tentar resumir em 5 minutos o que poderemos ter contribuído em 20 anos. Mas eu começaria com o seguinte, e creio que tu estás de acordo comigo. Mais do que nunca, as políticas públicas contam. Bons governos salvam vidas, os outros deixam morrer. Eu acho que isso está muito claro. Segundo, e isso não é Brasil só, é América Latina. Nós reenfocamos as teorias e os casos notáveis. Desde que Giuliani foi prefeito, só se falava em tolerância zero, tolerância zero. Nós tivemos casos interessantíssimos de redução de violência, bem maiores do que Nova York. Em Bogotá, que é um padrão contínuo, em Medellín, em geral em Antioquia, que é uma queda muito grande, seguida de uma recuperação parcial da violência, e há quem cite estados brasileiros. Mas também não há um compromisso ahistórico com a distribuição territorial da violência. Ela muda. Ou seja, hoje, os estados mais violentos são do Norte e Nordeste. Há 20 anos atrás não eram. Mudou.
Hein? Inverteu, exatamente. Há dados interessantes, por exemplo, vocês podem não gostar, esse é meio cantofrênico como um bom economista. O Daniel Cerqueira mostrou que as correlatas das taxas de homicídio mudaram nas décadas, ou seja, o homicídio não tem que ser causado sempre pelos mesmos fatores. E os seus, aspas, essa é a linguagem antiga, determinantes, são variáveis. Não são constantes. Acho que esse foi um dado bastante importante. Há um artigo que todos aqui conhecem, um artigo do Huntington, chamado Political Development and Political Decay. Bom, se você aplicar isso ao crime, e tem um Criminological Development and Criminological Decay, você vai ver que também tem queda, tem deterioro, melhora, piora, etc. Não tem uma direção unívoca eterna. Há mais. Nós tivemos que enfrentar aqui uma espécie de preconceito, de que já havia um esquema armado para explicar o crime, sem distinguir tipos de crime. Que alguns respondem à desigualdade e outros não. Alguns respondem mais à pobreza e outros menos. Então, esse trabalho de construção de tipos foi feito aqui mais do que em qualquer lugar. Acho que, sim, temos uma contribuição que é compartida com a América Latina, no sentido... E veja bem, algo importante. Nós somos quantos? Eu me lembro de uma vez estar conversando com o Cláudio Beato, uns 20 anos atrás, e perguntar assim, bom, quantos somos os que estamos estudando segurança pública, crime, violência, etc. Eu disse, cabe num ônibus. Ele disse, não, cabe num Fusca. Hein? Agora, hoje o número é maior. Hoje o número é muito maior, mas é ínfimo em comparação com os que há nos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Ínfimo. Ou seja, estamos falando não de milhares ou de centenas, mas de muitas dezenas. E, não obstante, temos contribuindo bastante. Não sei, é difícil, porque, no fundo, isso implica uma autoavaliação. E, claro, se vocês perguntarem para mim, eu sou glorioso, o divino mestre e tudo. Né? Obrigado. Encerra agora, provisoriamente, uma pausa para o almoço. Voltamos às 14 horas com a inauguração da Biblioteca Vanderlei Guilherme dos Santos. Vai ser lá embaixo?